Olá, vamos para o capítulo 3. Ele é longo, tá? Então, vou correr um pouquinho, tá bom? Gregórios mal acabara de colocar o primeiro disco em casa para escutar as primeiras frases em português quando o telefone tocou. A escola! O telefone não parava mais. Ele estava de pé ao lado do aparelho, ensaiando as frases que poderia dizer. Desde hoje de manhã, sinto que gostaria de mudar a minha vida, que não quero mais ser o mundos para vocês. Não tenho a menor ideia de como será essa coisa nova. Só sei que não cabe mais o menor adiamento. Meu tempo está terminando e pode ser que não me reste muito. Gregórios proferiu essas frases em alto e bom som. Eram verdadeiras, ele sabia. Em toda a sua vida, proferira poucas frases de grande significado que tinham sido tão verdadeiras quanto estas. Mas, ao serem pronunciadas daquela maneira, soavam vazias e patéticas. Era impossível dizê-las ao telefone. O telefone parara de tocar, mas logo recomeçaria. Estavam preocupados e não dariam trégua até encontrá-lo. Afinal, poderia ter-lhe acontecido alguma coisa. Mais cedo ou mais tarde, bateriam à porta. Agora, em fevereiro, anoitecia cedo. Ele não poderia acender as luzes. No centro da cidade, que constituíra o centro de sua vida, ele se encontrava em plena fuga, vendo-se obrigado a se esconder no apartamento onde morava havia 15 anos. Aquilo era bizarro, ridículo, parecia uma comédia de pastelão. E, no entanto, era sério, mais sério do que a maioria das coisas que ele vivenciara e fizera até então. Gregórios imaginou-se abrindo a porta e convidando-os a entrar. Impossível, totalmente impossível. Ele escutou 3 vezes seguidas o primeiro disco de aulas de português e começou a ter uma ideia da diferença entre a língua escrita e a falada, e de tudo o que era engolido no português falado. A sua memória infalível para configurações linguísticas entrou em ação. O telefone começou a tocar em intervalos cada vez mais breves. Da inquilina anterior, herdara um aparelho antediluviano, que ele não podia simplesmente tirar da tomada. Ele insistira em que tudo permanecesse exatamente do mesmo jeito. Foi buscar um cobertor para sufocar o som. As vozes que o conduziam através das aulas de português mandavam-no repetir palavras e frases curtas. Ao tentar fazê-lo, sentia seus lábios e sua língua pesados e desajeitados. As línguas antigas pareciam ter sido feitas sob medida para sua pronúncia de Berna. E naquele universo atemporal nunca existira a necessidade de se apressar. Os portugueses, ao contrário, pareciam sempre estar com pressa, semelhante aos franceses, perante os quais sempre se sentira inferior. Florência adorava aquela elegância vertiginosa, e quando ele escutava a leveza com que ela conseguia falar, emudecia. Mas agora, de repente, tudo mudara. Gregórios queria imitar aquela velocidade indômita do locutor e a claridade dançante da locutora que lembrava uma flauta piccolo. Passou a repetir sempre as mesmas frases, a fim de diminuir a diferença
entre a sua pronúncia desajeitada e o exemplo vibrante. Depois de algum tempo, entendeu que estava prestes a vivenciar uma grande libertação. A libertação de uma limitação autoimposta, de uma lentidão e de um peso contidos em seu próprio nome e nos passos arrastados do pai, quando este caminhava de uma sala do museu para a outra. A libertação de uma imagem de si próprio, que mesmo quando não estava lendo, evocava uma pessoa míope, debruçada sobre livros empoeirados. Imagem que ele não construíra, mas que se desenvolvera lenta e despercebidamente. A imagem de mundos que não apenas trazia a sua assinatura, mas também a de muita gente que a percebia como agradável e achava confortável apoiar-se e repousar junto àquela tranquila figura do museu. Para Gregórios, era como se estivesse se libertando daquela imagem, como se estivesse saindo de um quadro a óleo pendurado na parede de uma ala esquecida do museu. Ele ficou deambulando pelo apartamento escuro, pedia um café em português, pedia informações sobre uma determinada rua em Lisboa, perguntava pela profissão e pelo nome de um interlocutor oculto, respondia a perguntas sobre a sua própria profissão e mantinha um rápido diálogo sobre o tempo. De repente, começou a conversar com a portuguesa daquela manhã. Perguntou-lhe o motivo de sua raiva contra o remetente da carta. Você quis mesmo saltar? Excitado, pegou o novo dicionário e a gramática e consultou expressões e formas verbais que lhe faltavam. Português. Como o som da palavra já lhe parecia agora bem diferente. Se até aquele momento possuíra a magia de uma joia de um país distante e inacessível, agora já era uma entre 1000 pedras preciosas num palácio cuja porta acabara de abrir. A campainha da porta tocou. Na ponta dos pés, Gregórios foi até a vitrola e desligou o aparelho. Eram vozes jovens, vozes de alunos conversando do lado de fora. Por mais 2 vezes a campainha estridente cortou o silêncio crepuscular no qual Gregórios esperava imóvel. Depois os passos se afastaram na escadaria. A cozinha era o único cômodo que dava para os fundos e que tinha persianas. Gregórios baixou-as e acendeu a luz. Foi buscar o livro do nobre português e os livros de gramática. Sentou-se à mesa de jantar e começou a traduzir o primeiro texto depois da introdução. Era como latim, mas era bem diferente de latim. Mas isso já não o incomodava nem um pouco. Era um texto difícil, moroso. Metodicamente, com a persistência de um maratonista, Gregórios procurava os vocábulos e consultava as tabelas de verbos, até solucionar as formas verbais obscuras. Depois de algumas frases, uma excitação febril tomou conta dele e ele foi buscar papel para escrever a sua tradução. Já eram quase 9 horas quando finalmente deu-se por satisfeito. Agora vem a tradução que ele fez, tá? Profundezas incertas. Haveria um mistério sobre a superfície da atividade humana? Ou seriam as pessoas exatamente como se revelam através de suas ações explícitas? Pode parecer estranho,
mas dentro de mim a resposta se alterna conforme a luz que recai sobre a cidade e o Tejo. Na luz mágica de um dia luminoso de agosto, que produz sombras nítidas e de contornos claros, a ideia de uma profundeza humana oculta me parece absurda e como um fantasma curioso, algo terno, semelhante a uma miragem que aparece quando o olho longamente para as ondas que surgem naquela mesma luz. Mas se ao contrário, a cidade e o rio, num dia triste de janeiro, são envolvidos por uma cúpula de luz sem sombra e tediosamente cinzenta, não conheço certeza maior do que esta, a de que qualquer ação humana não passa de manifestação altamente imperfeita, até mesmo ridícula e indefesa, de uma vida interior oculta de profundezas nunca imaginadas. Uma vida que quer chegar à superfície sem jamais conseguir alcançá-la. A essa estranha e inquietante incerteza do meu julgamento, soma-se ainda mais uma experiência, que desde que a conheci, tem mergulhado a minha vida em uma insegurança perturbadora. É que nesta questão, além da qual não pode existir nada mais importante para nós humanos, eu hesito tanto quanto quando se trata de me analisar a mim mesmo. Quando, por exemplo, estou sentado no meu café preferido, ao sol, escutando as risadas sonoras das senhoras que passam, parece-me que todo o meu mundo interior está repleto até o canto mais remoto e que eu o conheço todo por ele se esgotar nessas sensações agradáveis. Mas no momento em que uma camada de nuvens prosaica e desmistificadora encobre o sol, tenho subitamente a certeza de que existem em mim profundezas ocultas e baixios dos quais podem irromper coisas nunca imaginadas e que podem me levar de arrastão. Então, procuro pagar logo e vou buscar uma diversão na esperança de que o sol volte logo, restaurando os direitos à superficialidade tranquilizadora. Gregórios abriu a página onde estava a fotografia de Amadeu de Prado e apoiou o livro no abajur. Leu o texto, traduzindo frase por frase para aquele olhar intrépido e melancólico. Até então, somente uma vez fizera algo semelhante, nos tempos de estudante, quando lera as reflexões de Marco Aurélio. Na mesa estivera um busto de gesso do imperador, e enquanto ele trabalhava no texto, era como se estivesse protegido por aquela presença muda. Mas havia uma diferença entre aquela experiência e agora. Diferença que Gregórios percebia cada vez mais nitidamente, quanto mais a noite avançava, sem que pudesse expressá-la em palavras. Por volta das 2 horas, teve uma certeza. Com a acuidade de sua percepção, o português lhe emprestava uma atenção e nitidez da sensação que nem o sábio imperador, cujos pensamentos ele devorara como se fossem dirigidos a ele, conseguira lhe dar. Nesse meio tempo, Gregórios já traduzira outra anotação. Eu vou ler a tradução. Palavras num silêncio de ouro.
Quando leio jornal, escuto rádio ou presto atenção no que as pessoas me dizem no café, sinto cada vez mais um enfado, um asco mesmo das palavras, sempre iguais, que são escritas ou ditas. Sempre as mesmas expressões, sempre os mesmos floreios, as mesmas metáforas. O pior é quando escuto a minha própria voz e constato que também eu digo sempre as mesmas coisas. Essas palavras estão terrivelmente gastas e usadas, esgotadas pelos milhões de vezes em que foram usadas. Terão ainda algum significado? Claro, a troca de palavras continua funcionando. As pessoas agem de acordo, riem e choram, viram para a esquerda ou para a direita, o garçom traz o café ou o chá. Mas não é o que eu quero questionar. A questão é, será que elas ainda exprimem pensamentos? Ou apenas formações sonoras que impelem as pessoas de um lado para o outro, porque iluminam os traços de uma eterna tagarelice? Acontece por vezes de eu ir à praia, sentindo a cabeça exposta ao vento que desejo gelado, mais do que o conhecemos por aqui. Desejo que ele me esvazie de todas as palavras gastas, de todos os hábitos linguísticos esgotados, para que eu possa voltar com o espírito purificado, limpo das escórias daquele palavreado sempre igual. Mas na primeira oportunidade que tenho de falar alguma coisa, tudo volta. A purificação pela qual anseio não acontece automaticamente. Preciso fazer alguma coisa e preciso fazê-lo com palavras. Mas o quê? Não que eu queira fugir da minha língua e entrar em outra. Não se trata de uma deserção linguística. E me digo outra coisa. Não é possível reinventar a linguagem. Mas então o que é que eu quero? Talvez seja assim. Quero compor de um novo modo as palavras portuguesas. As frases que surgiriam dessa nova composição não devem ser incomuns ou extravagantes, nem exaltadas, afetadas ou forçadas. Teriam de ser frases arquetípicas da língua portuguesa, que constituiriam o seu centro, para que as pessoas tivessem a sensação de que brotam sem volteios e sem qualquer contaminação da própria essência transparente e cristalina dessa língua. As palavras deveriam ser imaculadas como o mármore polido. Deveriam ser puras como os sons numa partitura de Bach, que transformam em silêncio profundo tudo o que não são. Às vezes, quando ainda há em mim um resto de conciliação com a lama linguística, penso que poderia ser a tranquilidade acolhedora de uma sala de estar agradável, ou então o silêncio descontraído entre amantes. Mas quando me sinto completamente dominado pela fúria e pela indignação perante os pegajosos costumes linguísticos, então não pode ser menos do que a quietude clara e fresca do espaço sideral, em que silenciosamente gravito como o único ser capaz de se exprimir em português. O garçom, a cabeleireira, o condutor de trem, todos eles se espantariam ao ouvir as novas palavras. E o seu espanto teria a ver com a beleza das frases, uma beleza que não é outra coisa senão o brilho de uma clareza. Seriam, imagino, frases urgentes, necessárias, até mesmo implacáveis.
Seriam íntegras e inamovíveis, semelhantes às palavras de um Deus. Ao mesmo tempo, estariam isentas de qualquer exagero e despida de patos, com TH. Exatas e de tal forma precisas que seria impossível tirar uma só palavra, uma só vírgula. Nesse aspecto, seriam comparáveis a um poema, compostas por um ourives das palavras. O estômago de Gregórios doía de fome e ele se obrigou a comer alguma coisa. Mais tarde, encontrou-se sentado na sala escura com uma xícara de chá. E agora? A campainha soara mais 2 vezes e ele escutara o som sufocado do telefone pela última vez, pouco antes da meia-noite. No dia seguinte, haveria um anúncio oficial de desaparecimento e a polícia haveria de aparecer na porta de sua casa. Ele ainda podia voltar atrás. Às 7:45, atravessaria a ponte de Kirchenfeld, entraria no liceu e resolveria a sua misteriosa ausência contando alguma história que o faria parecer esquisito, mas só isso. Combinava com ele. Eles jamais haveriam de saber nada daquela imensa distância que ele percorrera em seu interior em menos de 24 horas. Mas este era o ponto. Ele já a percorrera. E não queria se ver obrigado pelos outros a cancelar essa viagem silenciosa. Buscou um mapa da Europa e pensou qual era o melhor jeito de chegar a Lisboa de trem. O serviço de informações, como descobriu ao telefone, só voltaria a funcionar a partir das 6 da manhã. Ele começou a fazer a mala. Eram quase 4 horas quando ele se sentou na poltrona, pronto para partir. Lá fora começou a nevar. De repente, a coragem o abandonou. Era uma ideia maluca. Uma portuguesa sem nome e com distúrbio emocional. Anotações amareladas de um nobre português. Um curso de línguas para iniciantes. A ideia do tempo que passa. Nada disso era razão para fugir no meio do inverno para Lisboa. Por volta das 5, Gregórios ligou para Constantin Doxiades, o oftalmologista. Tantas vezes eles haviam telefonado no meio da noite para dividir o sofrimento comum da insônia. Uma solidariedade sem palavras unia pessoas insones. Às vezes ele jogava uma partida cega de xadrez com o grego. E depois Gregórios podia dormir um pouco até a hora de ir para a escola. Não faz nenhum sentido, faz? Disse Gregórios ao fim da história gaguejada. O grego permaneceu mudo. Gregórios conhecia isso. Agora ele estaria fechando os olhos e pegando a base do nariz com o polegar e o indicador. Faz todo sentido, disse o grego. Todo. O Senhor me ajuda se no meio do caminho eu não souber mais o que fazer. Basta ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Não esqueça o par de óculos sobressalente. Lá estava ela de volta, aquela firmeza lacônica na sua voz, uma firmeza médica, mas ao mesmo tempo uma firmeza que ultrapassava o âmbito profissional. Era a firmeza de um homem que tomava tempo para suas reflexões, para que depois se expressassem em julgamentos consistentes. Durante 20 anos, Gregórios frequentava aquele médico.
o único capaz de lhe tirar o medo de ficar cego. Às vezes, ele o comparava ao seu pai, que depois da morte prematura da mulher, não importava onde estivesse e o que estivesse fazendo, parecia estar no refúgio empoeirado de um museu. Desde jovem, Gregórios aprendera que esse refúgio era muito frágil. Gostava muito do pai, e havia momentos em que o sentimento era até mais forte e mais profundo do que um simples gostar. Mas ele sofrera com o fato de que o pai não era do tipo que dava apoio e sustentação, como o grego, cujas opiniões eram firmes como uma rocha. Mais tarde, tivera a consciência pesada por causa dessa censura em relação ao pai. A firmeza de que ele sentira falta não era algo que uma pessoa possuía a ponto de que se lhe pudesse censurar a falta. Era preciso que alguém tivesse sorte para se tornar uma pessoa firme. E o pai não tivera muita sorte, nem consigo próprio, nem com os outros. Gregório sentou-se à mesa da cozinha e esboçou uma carta para o diretor. Ora ficava muito dura, ora culpada. Às 6, ligou para o Serviço de Informações Ferroviárias. A partir de Genebra, eram 26 horas de viagem, passando por Paris e Irún, no País Basco. E de lá, via trem noturno para Lisboa, chegando às 11 da manhã. Gregórios reservou o bilhete. O trem para Genebra sairia às 7h30. Finalmente conseguiu escrever a carta. Vou ler a carta. Estimado senhor diretor, caro colega Kaji, o senhor deve ter sido informado de que ontem abandonei a sala de aula sem qualquer explicação e não voltei mais. E o senhor também já deve saber que de lá para cá não fui mais encontrado. Estou bem, nada aconteceu comigo. No entanto, ao longo do dia de ontem, passei por uma experiência que modificou muita coisa. Ela é por demais pessoal e também ainda muito pouco clara para que eu a possa colocar no papel agora. Preciso simplesmente pedir-lhe que aceite o meu ato abrupto e sem explicação. Imagino que me conhece o suficiente para saber que nada disso aconteceu por leviandade, falta de responsabilidade ou indiferença. Estou partindo para uma longa viagem e ainda está em aberto quando voltarei e de que forma. Não espero que guarde o meu emprego para mim. A maior parte da minha vida foi intimamente entrelaçada com este liceu, e estou certo de que sentirei falta dele. Mas agora algo me impele a partir, e é bem possível que esse movimento seja definitivo. O senhor e eu somos ambos admiradores de Marco Aurélio, e o senhor haverá de se lembrar desse trecho de seus pensamentos. Abre aspas. Força-te, força-te à vontade e violenta-te, alma minha. Mais tarde, porém, já não terás tempo para te assumires e respeitares, porque de uma vida apenas, uma única, dispõe o homem. E se para ti esta já quase se esgotou, nela não soubeste ter por ti respeito, tendo agido como se a tua felicidade fosse a dos outros. Aqueles, porém, que não atendem com atenção os impulsos da própria alma, são necessariamente infelizes. Fecha aspas. Agradeço a confiança que sempre me dispensou.
e a boa colaboração que nos uniu. Tenho certeza de que encontrará as palavras adequadas quando se dirigir aos alunos. Palavras que os fará saber o quanto gostei de trabalhar com eles. Antes de partir ontem, observei-os e pensei, quanto tempo eles ainda têm pela frente. Na esperança de sua compreensão e os melhores votos para o Senhor e o seu trabalho, sou Raimundo Gregórios. PS. Deixei os meus livros sobre a mesa. Poderia, por favor, guardá-los e cuidar para que nada lhes aconteça? Gregórios colocou a carta numa caixa dos correios na estação. Depois, no caixa automático, suas mãos tremeram. Ele limpou os óculos e se certificou de que estava com o passaporte, os bilhetes e a agenda de endereços. Encontrou um lugar junto da janela. Quando o trem deixou a estação rumo a Genebra, nevava em flocos grossos e lentos. Não vou nem me alongar aqui, tá bom? Amanhã voltamos para o capítulo 4. Amanhã não, eu até ontem falei que era sexta, mas eu me enganei no dia, né, tá? Hoje é sexta, então nós voltamos segunda-feira, tá bom? Um abraço e bom final de semana. Agora é para valer. Tchau!